Shalom, amados e queridos irmãos, que o Eterno possa estar abençoando a sua vida de uma forma maravilhosa nesta noite, no nome de Yeshua. Eu agradeço ao Eterno por mais uma vez, conceder a mim o privilégio de estar aqui para falar e conceder também a você o privilégio de poder estar aqui junto comigo, para nós juntos aprendermos um pouco mais da palavra. A palavra de Deus é uma fonte, meus queridos irmãos, inesgotável. É como você tentar esvaziar o oceano, você nunca consegue. Nós vamos passar nossa vida inteira estudando as Escrituras e vai ser como você tentar esvaziar o oceano com um baldezinho comum. Nunca vamos atingir este objetivo. Que o Eterno abençoe a sua vida, que o Eterno te dê graça, te dê saúde, te beneficie com o conhecimento, com as maravilhas que Ele pode fazer, Ele pode realizar na vida de todos aqueles que têm o desejo de buscar o conhecimento da palavra. Vamos retornar aqui ao estudo, que com certeza absoluta tem sido uma maravilha, tem sido muito bom para mim esses estudos. E desde já eu quero avisar os irmãos que hoje nós vamos estar fazendo um encerramento dessa série de estudo aqui, com este tema, o tema Oséias. E tem muito mais coisas a ser falado. Poderíamos ficar aqui falando mais coisas, a respeito deste livro maravilhoso, deste livro tão especial, deste livro que tem sido uma maravilha para nós estudar ele. Mas eu gostaria de trocar, o tema e desenvolver outro tema aqui com os irmãos. Nós vamos estar falando posteriormente, a hora que tiver tudo pronto os estudos, sobre Jó. O nome de Jó é Iov, nome hebraico dele. Tem muita coisa para se falar sobre Jó. E nós vamos também, posteriormente, ministrar aqui, dirigir ao Eterno, uma série de ensinamentos a respeito de Jó, seu livro, sua vida, sua biografia e as lições de vida que o seu livro, a sua história, o seu, vamos dizer assim, viver registrado nos traz. Então nós vamos estar, posteriormente, começando aqui, uma série de estudos sobre este livro especial. Gostaria de ler aqui Oséias, capítulo 6, a partir do versículo 1. Diz assim: Venham, voltemos para Adonai, pois ele nos despedaçou e nos curará. Ele nos feriu e cuidará das nossas feridas. Depois de 2 dias, ele nos fará reviver. No terceiro dia, ele nos levantará. E nós viveremos em sua presença. Que nós conheçamos, que nos esforcemos para conhecer Adonai, que ele virá, é certo, como amanhã. Ele virá para nós como chuva, como as chuvas das primeiras que regam a terra. Amém. Que assim seja. O convite de Oséias aqui é o convite para o retorno deles, como nação, ao Eterno. Nestes últimos dias, nestas demais 6 lives que fiz, deu para aprender muito bem, que Oséias foi casado com uma mulher chamada Gomer, mulher esta que foi infiel, devido às suas muitas traições, ao seu adultério. Eles vieram a se separar, ele veio abandonar ela, mas o próprio Eterno, que já tinha falado com ele para ele casar com uma mulher, que esta mulher seria infiel a ele,
volta e fala com ele para ele readquirir aquela mulher que ele despediu, que estava longe, distante, sofrendo como escrava, para ele ter misericórdia dela e casar com ela novamente, adquiri-la novamente. Então isso é muito interessante nós sabemos disso, porque essa relação conflituosa, amarga, que Oséias, ele enfrentou, meus queridos irmãos, tipificava, era um exemplo, era uma ilustração viva, clara, do amor do Eterno para com a nação de Israel e para com todos aqueles que ele chamou e que pertencem ao povo de Israel, pertencem pela fé no Deus de Abraão, mediante a aliança que Deus fez com Abraão, e então com todos, aqueles que vêm aderir a esta mesma fé, aqueles que aceitam, recebem o testemunho de Yeshua, seu sacrifício, crendo que ele é o Senhor, ele é Salvador, crendo que ele é o Messias, também são integrados a esta fé, a este povo. Então, o Eterno, ele considera todos nós que cremos, assim como o crente Abraão, como seu povo. Vamos estar então entrando aqui na parte do estudo, para que a gente venha então a fazer aqui um fechamento. O propósito do Eterno, contudo, não era inteiramente punitivo. Ele pretendia que severos julgamentos levassem a nação a refletir. Oséias proclamou que o Senhor restauraria seu casamento com seu povo e derramaria novamente as suas bênçãos sobre eles. Então, meus queridos irmãos, Deuteronômio 28, 15 ao 68, narra, ontem nós comentamos um pouco aqui, sobre isso aqui. O que aconteceria com a nação de Israel, o Eterno falou para eles, caso eles viessem a transgredir a aliança, o pacto que foi feito com eles no Sinai. E por causa dessa transgressão, sobreveio a eles punições severas. Já falamos aqui em diversas vezes sobre as 3 calamidades tradicionais através das quais o Eterno sempre trabalhou contra o seu povo para puni-los, que é a peste, a guerra e a fome. Então, neste caso aqui, o Eterno estava permitindo que a guerra invadisse Israel, que a nação viesse a estar cativa. Deuteronômio 28 fala do cativeiro, que eles seriam, caso eles desobedecessem, eles seriam levados para o cativeiro. Eles seriam levados para ser escravo em terra estranha. E isso é uma coisa, irmãos, humilhante. Imagine bem, nós aqui no Brasil, de repente entra um exército aí, inimigo, e destrói grande parte da nossa nação e joga as grandes construções da nossa pátria toda no chão, e centenas de milhares de pessoas eles levam para outros países para chegar lá e viver como escravo em favor deles. Assim, a nação de Israel esteve como escrava, cativa por várias vezes. Cativeiro assírio, cativeiro babilônico, o cativeiro romano e outros acontecimentos, cativeiros que aconteceu de menos significância com o povo de Israel no passado. Então, o propósito pelo qual o Eterno anunciou através de Oséias, de Hoshea, esta punição era para levá-los a refletir, para levá-los a fazer uma reflexão, olhar para trás, olhar as cláusulas da Torá, e que eles pudessem colocar as suas mãos sobre a consciência e dizer: nós pecamos, nós erramos, nós falhamos, nós nos desviamos dos ensinamentos da Torá, nós deixamos de lado as instruções do Eterno,
e assim que eles fizessem então um concerto com o Eterno mediante a esta reflexão. O concerto de Deus com Israel é a mensagem central do livro de Oséias. Então, desde o início até o fim do livro, Oséias vem lembrando o povo de Israel sobre o pacto, o concerto deles como nação com o Eterno, com o Todo-Poderoso. E isso é uma coisa, irmãos, que nós não podemos esquecer. Todos nós precisamos ter isso em mente, que nós temos uma aliança com o Deus Todo-Poderoso. Se nós entregamos nossas vidas para Ele, se nós confessamos que Ele é nosso Senhor e que acreditamos que Yeshua é o nosso Salvador, então, meus irmãos, nós temos uma aliança com o Eterno e não podemos transgredir esta aliança. Continuando. Deus, o Eterno, livrou o seu povo do exílio do Egito. Também existiu um exílio no Egito. Transformou-o numa nação e teve grande prazer nele. Yahweh buscou, então, uma resposta favorável ao seu amor, assim como obediência aos seus mandamentos, acerca da adoração e das atividades diárias do povo. Todavia, os israelitas foram ingratos, ao ponto de voltar-se para outros deuses, violando assim os padrões religiosos sociais do concerto com o Eterno, formando aliança com nações vizinhas. Então isso era, irmãos, prática corriqueira entre os reis lá daquelas épocas. Isso era prática comum entre os reis daquela época, que tinha esse problema com eles, de fazer aliança com povos vizinhos, de fazer aliança com reis de outras nações, mas com Israel, irmãos, isso era diferente. Eles não podiam ter esse tipo de vínculo, de pacto, assim, desta forma, com outros povos. Principalmente quando este pacto envolvia questões religiosas, né? Quando envolvia adoção de costumes religiosos para poder estabelecer, então, esta aliança. Foi assim que Salomão, Shlamou, e todo o reino de Israel da época que estava sendo governado por ele, veio até uma decadência e um grande declínio, devido às muitas alianças que Salomão estava fazendo com povos de nações vizinhas. Cada mulher com a qual ele casava, e ele teve 300 esposas e 700 concubinas, era por este motivo. Tinha como finalidade fazer aliança com províncias, com reis, com reinos daquelas épocas. E o Eterno tinha proibido isso na Torá de uma forma assim, muito clara. Tinha falado para ele não fazer isso, para ele não realizar esse tipo de coisa. Para ele, e todos os reis eram proibidos, né, esse tipo de associação nessas condições aí. Continuando. Todavia, os israelitas foram ingratos a essa aliança. Quando Deus estabeleceu um relacionamento, ele exige lealdade absoluta. Por intermédio de Oséias, o Todo-Poderoso anunciou que aplicaria severo julgamento para libertar seu povo da associação religiosa com estes povos e chamar sua atenção. Este julgamento, todavia, a forma de secas, invasões e exílios. Apesar do rigor deste ato ter dado a impressão de Israel seria abandonado para sempre, o Eterno pretendia restaurar o seu povo.
Quando os israelitas se arrependessem de seus pecados, o Eterno os faria retornar à sua terra. Reuniria Judá e Israel sob o governo do rei Davi e restauraria suas ricas bênçãos. Então o Eterno prometeu restauração. Mas antes de que houvesse restauração, ele anunciou punição, castigo, juízo rigoroso por causa da deslealdade do povo para com a aliança com o Eterno. Então, meus irmãos, nós aprendemos o valor da lealdade nos relacionamentos. Então, a deslealdade de Gomer para com Oséias foi um exemplo dessa deslealdade do povo para com o Eterno. E da mesma forma que Gomer tornou-se cativa, foi levada à escravidão, sofreu grandes humilhações e passou por terríveis dificuldades, assim também o povo seria submetido. Eles foram levados, irmãos, à guerra, à fome, à escravidão. Passaram por exílios, enfrentaram secas. O livro de Oséias fala, irmãos, de seca. Fala da assolação da terra. Quando o Eterno coloca alguém sob disciplina, irmãos, nada dá certo. Nada dá certo, nada progride. O gado morre, os carros quebram, a doença chega, o dinheiro não entra, o pouco que tem sai, a miséria vem, enfim. Era assim que acontecia com o seu povo, com o povo de Israel, naquelas épocas. Isso tudo acontecia e isso ainda acontece também com todos nós, com o povo do Eterno, também dos dias de hoje. Aqueles que têm aliança com o Eterno, que foram chamados pelo Eterno e mantêm uma aliança com Ele, precisam, irmão, da lealdade, da fidelidade ao pacto com Ele, à comunhão com Ele, ao concerto com Ele. Por quê? Porque a deslealdade, ela traz vários tipos de consequências negativas para a vida do indivíduo, da comunidade ou até mesmo de uma nação. Então, meus irmãos, o Eterno, com tudo isso, então, ele prometeu, mesmo diante de tanta deslealdade e infidelidade do povo, ele prometeu que restauraria a nação de Israel quando viesse um rei segundo o seu coração. E este rei foi Davi. Até então, na época de Oséias, existia o reino do norte e o reino do sul, Judá e Israel. Então, Israel estava dividido, as 12 tribos não estavam coesas. Então, na época de Davi, houve esta reunificação das 12 tribos. Essas 12 tribos que estavam divididas, elas vieram então a se unir, reunir novamente. O livro de Hoshea fornece uma clara e equilibrada ideia do Eterno. O Eterno ama seu povo e com ele deseja ter um relacionamento profundo e apaixonado. E isso serve para nós até nos dias de hoje, irmãos, né? Este livro revela esta verdade. A verdade de que o Eterno, ele ama seu povo, assim como Oséias tinha um exemplo grande para demonstrar de amor verdadeiro, real, leal para com Gomer. Ele também aqui ilustra isso, mostrando e falando para Israel que o Eterno, ele também os amava da mesma forma, os queria da mesma forma, pagaria um preço em favor da vida deles e por eles da mesma forma. Aí, meus irmãos, você que está aí do outro lado,
que vai ouvir, assistir esta mensagem, que vai aprender um pouco juntamente comigo, que vai me assistir falando aqui. É um convite para você que está distante do eterno, que se sujou com o pecado, que está distante dos ensinamentos genuínos e puros da palavra. É tempo, meu amado e querido irmão, de fazer aquilo que nós acabamos de ler na introdução. Vinde, voltemos para Adonai, porque ele nos despedaçou, mas nos sarará. Ele fez a ferida, mas ele mesmo a curará. E depois de 3 dias seremos levantados e viveremos para sempre diante dele. É um convite ao retorno, a techuvá, que significa retorno, às origens hebraicas da fé. É um convite que o Eterno faz aqui neste livro para o pecador reconhecer seus pecados e não apenas chorar por eles, lamentar por eles, mas mudar de vida. Fazer techuvá é isso, ter um arrependimento sincero, é ter um arrependimento verdadeiro, seguido de mudança de vida, mudança de atitude. Não é apenas como se entende pela expressão grega metanoia, que significa mudança de mente apenas. Não, é uma mudança de comportamento, de atitudes, de direção, de rumo. Não é apenas eu me arrepender, chorar e não abandonar o pecado. E junto com abandonar o pecado, eu devo retornar. A techuvá me faz um convite a retornar, não apenas, irmãos, me arrependendo, não apenas deixando de cometer aquele ato ruim, mas voltando a praticar o que se tem proposto para nós, retornando para aquele passado, aqueles ensinos do passado, aquelas origens estabelecidas por Deus para toda a humanidade, para o seu povo, e voltar às práticas agradáveis. Então não adianta você só chorar, só arrepender, só reconhecer que errou, se não mudar o rumo da vida, não interromper o ciclo vicioso com o pecado e voltar à prática daquilo que é correto. Porque techuvá é isso. Continuando. Ele é ciumento, de afeição e não tolera concorrentes. Então, irmãos, o relacionamento de Oséias com Gomer mostra isso. O relacionamento conjugal ilustra o relacionamento entre criatura e criador. A criatura, no caso nós, seres humanos, somos comparados como esposo, a esposa, melhor dizendo, ou noiva. Em toda a Bíblia Sagrada, em vários livros, existe essa comparação. A noiva do Eterno, a esposa de Adonai, a noiva de Yeshua, ou a esposa de Yeshua. Nós vemos, irmãos, essas metáforas dentro das Escrituras. Nós vemos. Então, todo marido, irmãos, todo marido, todo esposo, todo homem, ele que ama a sua esposa de verdade, ele tem ciúmes dela. Lógico que existe 2 tipos de ciúme. Existe o ciúme doentio, aquele que é prejudicial, aquele que leva o casal a brigas constantes, desconfianças constantes, contenda constante, atritos constantes, que gera estresse, ansiedade, depressão e que acaba com o casamento. Acaba com a relação. Esse tipo de ciúme, irmão, ele é uma miséria. Ele é um pecado condenado pela Bíblia.
Porque em Gálatas 5, a partir do versículo 19, fala das obras da carne e do fruto do Espírito. Obras da Yetzer Hará, má inclinação do ser humano, e do fruto do Espírito. E dentro da classificação que existe lá dentro daquele texto sobre obras da carne está o ciúme. Então, este ciúme, ele é prejudicial. E ninguém de nós é bom ter esse tipo de ciúme. Agora, existe outro aspecto de ciúme que todo marido tem, se realmente ele ama sua esposa. Se ele não tem isso, é porque ele não ama. Ele não ama, não gosta, que é o ciúme zeloso, né? É aquele ciúme cuidadoso, né? Que leva a pessoa a se preocupar, que leva a pessoa a querer proteger o seu cônjuge, a querer amparar, a oferecer a sua ajuda, a sua proteção como marido para com a esposa, querer bem ela, querer ver ela protegida, se incomodar quando alguém com malícia tenta envolver ela, tenta enlaçar ela, ou tenta às vezes querer fazer algo contra a vida dela, no caso, né, violentá-la, violá-la, infligir as regras, as leis. Então esse tipo de ciúme, todo marido de verdade que ama sua esposa tem. Se um homem não tem esse segundo tipo de ciúme para com a esposa pode falar, opa, tem alguma coisa extremamente errada, e isso aí não está certo. Isso aí está erradíssimo. Por quê? Porque isso faz parte de um relacionamento saudável, esse ciúme zeloso, não o ciúme doentio. Então, da mesma forma, o Eterno também, irmãos, ele tem um ciúme zeloso pelo seu povo, pela sua noiva, pela sua esposa, porque o povo dele é comparado como noiva e esposa. Então, o Eterno, ele tem este tipo de ciúme. Quando seu povo peca, ele o disciplina na medida certa. Assim como um pai castiga seus filhos para que eles se tornem pessoas corretas na vida e não se tornem em bandidos, marginais e delinquentes, assim também o Eterno castiga seu povo que transgride as suas orientações, a fim de que este povo seja preservado e não destruído. O ciúme e a disciplina do Eterno podem parecer inapropriados, mas a resposta divina ao pecado de Israel é, na verdade, a prova de seu amor e comprometimento. Por que um pai e uma mãe, vamos voltar aqui a essa metáfora, castiga seus filhos, inflige a eles alguns tipos de disciplina e punição? Não é para o mal. É a mais pura demonstração de amor que um pai e uma mãe pode dar para com seu filho. Por quê? Porque se o pai e a mãe não agir assim, não corrigir os excessos dos filhos, eles se tornarão delinquentes quando estiverem na fase adulta das suas vidas. Quando chegar a uma fase de independência, se eles não forem corrigidos, eles não terão condição de viver bem em uma sociedade, sofrerão muito, infligirão leis lá fora, e lá fora não tem quem educa, pois o mundo não educa ninguém. O mundo pune para a morte. É por isso que a gente vê constantemente filhos envolvendo-se com tráfico, com roubo, com o mundo do crime morrendo em terna idade. Em idades ainda bem juvenis. Por quê? Porque não aprenderam quando crianças o caminho da disciplina, porque às vezes foi rebelde demais, ou às vezes os pais foram frouxos demais. Então o Eterno, ele também
Ele nos envolve com o seu amor e a sua disciplina é a maior demonstração de amor e comprometimento com seus filhos que se possa prestar. O Eterno não admite que coisa alguma arruine o relacionamento que ele estabeleceu com os israelitas e fará tudo para preservá-lo. O Eterno não aceita amantes, irmãos. O Eterno não aceita concorrentes. O Eterno não admite repartir ou compartilhar o amor da sua esposa, o amor da sua companheira com os amantes. Então, meus queridos, o Eterno não nos divide com o pecado. Quando a noiva, à semelhança de Gomer, nós, criatura, seres humanos, seu povo, que acredita nele, que tem uma aliança com ele, nós nos inclinamos para o pecado, ele vai, meus irmãos, tratar de eliminar a concorrência, de dar um jeito nos amantes, porque é assim que acontece na vida real. Quando um homem fica sabendo que tem um concorrente, ele pode ter certeza que ele será banido de uma forma ou de outra. Ele vai ter que sair do caminho do sujeito, porque nenhum homem aceita, admite que a sua esposa ela venha a ter esse tipo de conduta e que este sujeito fique na associação com ele. Das duas, uma. No caso, quando a pessoa decide perdoar, ele vai dar um jeito de botar aquele sujeito para vazar, para sumir do caminho dele. Quando isso não acontece, aí há rompimento e vai um para um lado e vai outro para o outro. Mas no caso, irmãos, do Eterno, ele nunca quer romper conosco para sempre. Ele sempre nos perdoará. A semelhança de Oséias, que é um caso raríssimo, é o único caso desse dentro das Sagradas Escrituras. E na vida real, casos semelhantes ao de Rocheia, de Oséias, também são raros, porque todas as vezes que um homem descobre que a sua esposa está traindo, ele vai largar ela, ele vai abandoná-la, ele não vai prosseguir com ela, porque é uma desonra muito grande. É algo inaceitável. É uma das coisas que eu considero intolerável. Eu acho que essa é a única. Tudo se pode tolerar por parte de um cônjuge. O ciúme, a mentira, a preguiça, palavrões, insultos e muitos outros tipos, falta de compreensão, falta de companheirismo, falta de diálogo, às vezes até violência. Tudo isso é tolerável. Tudo isso é tolerável. Tudo isso, apesar de nada disso ser bom. Mas, irmãos, tem a traição, o adultério é inadmissível. Isso não dá para aceitar. Isso não dá para engolir. Se a gente sabe, ficou sabendo, qualquer homem, ou mulher também, né? Mas no caso o homem tem essa dificuldade maior. O homem, ele não vai perdoar fácil. Então ele vai dar um jeito de afastar o amante de um jeito ou de outro. Em muitos casos isso termina em morte, né? Na grande maioria isso termina em pancadaria e morte, né? Coisa que não vale a pena, né? Não vale a pena, porque se uma companheira fez isso, você não deve brigar por quem, ou matar, fazer qualquer coisa por quem comete isso. Se a pessoa fez isso, é porque ela não é digna de estar do seu lado. Ela não é digna de estar do lado de uma pessoa que a honrou e ela o está desonrando. Não é digna, né? Nós não devemos lutar por coisas que
indignas. Se uma pessoa faz isso conscientemente, de maneira premeditada, porque isso é premeditado. O adultério ele nunca é acidental, ele sempre é premeditado. Não existe esse negócio, então é estrupo. Estrupo, sim, é involuntário, né? Acontece sem a permissão, o querer da pessoa. Mas adultério não. Adultério é premeditado, não existe isso. É planejado. É uma opção. Então, se uma pessoa, uma mulher, no caso Gomer, né? Quando ela chegou a fazer isso, ela pensou, ela premeditou, ela estudou, ela calculou, ela sabia das consequências e mesmo assim fez. Então, nesses casos, é inadmissível. Então, o Eterno também, irmãos, ele vê o adultério da mesma forma, é mais grave ainda. Que ele é santo, ele é perfeito. Entre relacionamento humano de um homem com a mulher, há imperfeições de ambas as partes. Ainda que um cônjuge seja fidelicíssimo, ele sempre vai ter algum tipo de falha, ele sempre vai falhar de alguma forma, nem que seja minúscula, com o seu cônjuge. Ele vai sempre dar um pequeniníssimo, nem que seja um pequenininho, motivo, se bem que nenhum motivo justifica tal coisa. Se o cônjuge, em matéria de relacionamento, ele olha para o outro e diz assim, olha, eu não gosto mais dessa pessoa, eu não sinto mais atração por esta pessoa, eu não amo mais o meu cônjuge, seja ele o esposo ou a esposa, e eu gosto de outra pessoa lá fora, eu estou apaixonado por outra pessoa lá fora, que é um erro, né, grave. Mas se chegou a este ponto, é muito mais bonito a pessoa chegar e falar, olha, eu não quero ficar mais junto com você, vamos separar, eu estou indo embora. E aí ela faz o que ela quer fazer lá fora, mas depois de tomar esta atitude. Aí vai ficar bem mais bonito para aquela pessoa. Agora, trair caladinho, muitas das vezes até fingir para o marido ou para a esposa que ama, né, e continuar como esposa, toda a vida normal, mentindo, mas por detrás, com outro caso, com outra pessoa, isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Isso é muito grave. Então, meus irmãos, toda esta história, todo este contexto, infelizmente, Oséias, ele vivenciou, e para tipificar, para servir de exemplo, e isso serve de exemplo para todos os que têm acesso a este livro espetacular. Quão grande é o amor do Eterno, o amor de Deus para com o ser humano. Mesmo o ser humano sendo pior que Gomer. Porque todos nós, irmãos, não vamos, diante dos olhos de Deus, todos nós somos pior do que Gomer. Todos nós somos pecadores e pecamos além daquilo que Gomer fez contra a Rocheia. E mesmo assim o Eterno não desistiu e não desiste de nós. Ele nos ama, não ama nosso pecado, não ama nossa prática errada, mas ele ama o pecador. E ele conclama este pecador, assim como ele conclamou Israel a retornar para ele. Ele conclama a nós, todos nós, você que vai assistir esta mensagem, a retornar para ele, enquanto é tempo. Porque se os seus olhos fechar, acabou o seu tempo. Acabou. Se os seus olhos fechar, será selado o seu destino. E o destino daqueles que não retornam para o Eterno, que vivem até no último dia de suas vidas, sem arrependimento, sem retornar, sem fazer uma techuvá. O destino dessas pessoas que morrem nessas condições, sem fazer esse devido reparo, retorno,
é perder a sua chance de entrar no Olam Rabá, no mundo vindouro. É ir para o inferno, é enfrentar a segunda morte. Porque a primeira morte todo ser humano vai enfrentar. Agora, a segunda, ela é, irmão, fruto da desobediência e recusa do ser humano em atender à voz do Eterno. Mas, se a pessoa reconhecer seu erro, ainda que seja no último instante, se arrepender de verdade, propor no seu coração mudar de vida, sinceramente pedir perdão, genuinamente propor no coração fazer um retorno para Deus, voltar para a palavra, procurar conhecer e obedecer aos mandamentos do Eterno, recebendo e valorizando o sacrifício que foi feito por um justo chamado Yeshua, reconhecendo o seu sacrifício como salvador, como sacrifício salvífico. Ainda que seja na última hora, essa pessoa será perdoada e terá o direito de vida eterna. Lembra dos 2 ladrões que foram pregados no madeiro ao lado de Yeshua? Um deles zombou. Qual foi o destino dele? Com certeza ele não entrou e nem vai entrar na vida eterna. Ele foi reprovado ali. Mas o outro, ele nem sequer pediu, a salvação ali. Ele simplesmente demonstrou o arrependimento de uma forma assim, bem disfarçada, mas muito real, muito intensa. Quando ele virou e disse para Yeshua: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ou entrares no paraíso. E Yeshua, percebendo a sua sinceridade, o seu retorno, a sua conversão, seu arrependimento genuíno, disse para ele: em verdade te digo, hoje mesmo tu estarás comigo no Olam Rabá. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então, queridos, voltando aqui para nós encerrar. O Eterno não admite que coisa alguma arruine seu relacionamento com seu povo. Por fim, sua fidelidade e misericórdia prevalecerão, e seu povo voltará a si, dando-lhe amor, que ele tanto deseja. Hoshea, filho de Benri, profetizou durante o século 8, antes da Era Comum, antes do nascimento de Yeshua. Seu ministério começou enquanto Uzias, filho de Acásias, reinava. A carreira profética de Hoshea abrangeu os reinados de Jotão, Acás e terminou durante o reinado do rei Ezequias. Hoshea também testemunhou o governo dos últimos 6 monarcas de Israel, apesar de não mencioná-los em suas profecias. Então, findamos aqui a nossa pequena análise sobre este livro. Poderíamos, irmãos, escolher vários versículos e desenvolver temas dentro apenas destes versículos. Cada um com um tema diferente. Por exemplo, em algumas partes do livro de Oséias, nós vemos uma reprovação da parte do Eterno para com o povo, por devido a este povo rejeitar o conhecimento. O famoso versículo 4:6. O meu povo perece porque lhes falta o conhecimento. Isso aqui dava, irmãos, um ensinamento profundo. Quem sabe a gente ainda não desenvolve esses temas, Valeria a pena. Há outras partes que Oséias, ele é usado pelo Eterno para falar para o povo retornar para o Eterno. É outro tema. Há outras partes em que há o contraste da punição severa e do amor incondicional. Isso também, meus irmãos, dá um ensinamento profundíssimo.
há outros ensinamentos que a gente pode extrair dentro dos versículos que está no livro de Hosea. Talvez a gente ainda retorne e faça esta análise. Mas, por hoje nós vamos ficando por aqui. Encerro esta transmissão com uma oração em favor dos queridos irmãos. E, na próxima oportunidade, amanhã, quinta-feira, nós não teremos... amanhã eu não vou estar fazendo nenhum trabalho, eu estou com outra responsabilidade para desenvolver. E, posteriormente, talvez na sexta, a gente esteja retornando com outro tema. Que o Eterno possa estar abençoando a todos. Eu vou encerrar com uma oração. Eterno, eu quero glorificar ao teu santo e bendito nome e te exaltar de todo o meu coração. Eu lhe agradeço pela vida dos queridos e amados irmãos e venho pedir que o Senhor esteja abençoando de uma forma maravilhosa a vida de todos os queridos irmãos. Dai-me, ó Eterno, a vitória contra todas as maldades, iniquidades e misérias deste mundo. Abençoa a minha vida, a vida da minha família, a vida dos queridos e amados irmãos que vão assistir esta série, este shiur, e que as tuas bênçãos estejam sendo derramadas sobre todos. Obrigado, Eterno, pelas maravilhas do Senhor em nossas vidas. Te agradeço em nome de Yeshua. Amém. Yeha vachehecha Adonai vishmiecha, Yair Adonai panavelecha vihuneka, Issa Adonai panavelecha viasem lecha shalom, que significa que o Eterno te abençoe e te guarde, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a shalom, te dê a paz. Amém. Que o Eterno abençoe a todos e até a próxima oportunidade, permitindo o Eterno. Shalom.